Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais um dia, mais uma oportunidade de ler as Sagradas Escrituras. Nós estamos no livro de Isaías e hoje vamos ler o capítulo 31, 32 e 33 de Isaías. O capítulo 31, ele começa com mais um ai. Ele começa assim: ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. Eles confiam na multidão dos seus carros e na grande força dos seus cavaleiros, mas não olham para o Santo de Israel, que buscam a ajuda que vem do Senhor. Quando nós olhamos o capítulo 31 aqui de Isaías, qual é o propósito? Advertir contra a confiança no Egito e encorajar a confiança no Senhor. Deixa eu trazer algumas informações, que é muito bonito entender isso. Ai dos que descem ao Egito em busca de ajuda, que contam com cavalos. O Egito, ele foi uma das grandes potências, uma das grandes nações nesse período do Velho Testamento. Então era um momento que era o Egito, em outro momento era a Síria, depois se levanta a Babilônia. O Egito sempre foi uma referência sobre cavalos, criação de cavalos. Ao ponto de Salomão, que amava cavalo, ele vai chamar a amada dele, nós lemos Cantares, e vai comparar ela com as éguas de Faraó. Salomão foi um rei que se afastou do Senhor no final da sua vida. E um dos motivos da apostasia, do que é apostasia? Afastar da fé, foi os cavalos e também os casamentos mistos. Quando a gente vai lá em Deuteronômio 17, quando ele fala da lei, da responsabilidade dos reis, uma das responsabilidades que Deus falou que o rei não deveria fazer é juntar para si cavalos. Quando Josué entra na terra prometida, Deus dá ordem para ele para jarretar os cavalos. O que é isso? Cortar os tendões do músculo da perna do cavalo. Inutilizava ele para a guerra, mas não para o trabalho do campo, porque Israel era uma nação agrícola. Pastor, mas como que eles iam se defender no momento de guerra? Eles deveriam confiar no Senhor, e o Senhor é que os defenderia. Por isso essa referência, não só aqui em Isaías, mas se vai repetir várias e várias vezes ao longo da Bíblia, nessa confiança no Egito ou nessa confiança no cavalo. Então vamos lá. Nós já começamos aqui, ele está dizendo, esse ai aqui é contra aqueles que descem ao Egito em busca de ajuda, ou seja, esse ai é não confie no Egito, confie no Senhor. Então todas as vezes que eu estou confiando em algo mais do que em Deus, isso é um problema. É isso que o profeta Isaías está nos ensinando. O profeta ele vai destacar que o Egito é humano e não Deus. Então, por exemplo, deixa eu dar um exemplo simples para você entender. Eu estou enfermo, o que eu preciso fazer? Eu vou procurar um médico, eu vou ouvir um médico, eu vou fazer uma consulta, eu vou seguir uma orientação médica. Mas eu não coloco o médico no lugar de Deus na minha vida. Eu confio em Deus, eu tenho um exame, eu sigo, eu tomo remédio, mas a minha confiança está em Deus. Deus pode usar o médico para me curar, Deus pode usar o remédio, Deus pode fazer um milagre. Então, não coloque a sua confiança no humano. No humano, não coloque. É isso que Isaías está nos ensinando. Né? Ele vai nos falar aqui que os cavalos são carne e não espírito. E aí, Isaías profetiza que o Senhor descerá para defender Jerusalém e lutará por ela como um leão protege a sua presa. Verso 4 e o verso 5. Os demais versículos, ele vai conclamar o povo a voltar ao Senhor, pois ele destruirá os ídolos e os inimigos de Israel. A partir do verso 6 até o verso 9, isso ficará claro. Verso 9, sua fortaleza cairá por causa do pavor. Ao verem a bandeira da batalha, seus líderes entrarão em pânico, anuncia o Senhor, cujo fogo está em Sião, cuja fornalha está em Jerusalém. Olhamos para o Velho Testamento, para toda a leitura que fizemos até aqui, vimos em vários momentos Deus se levantando e defendendo a nação.
E a mesma coisa é o que Deus faz comigo. E aí eu preciso te lembrar do Salmo 20, verso 7. Davi diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, né? Mas nós faremos menção do nome do Senhor, né? Ok? 2 Coríntios 10, 4, o apóstolo Paulo vai dizer assim, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Então nós não confiamos no poder do humano, nós confiamos num poder de um Deus que é soberano, poderoso. Vamos para o capítulo 32. Capítulo 32, qual é o propósito, né? É anunciar o reinado do Messias e a transformação espiritual do seu povo. Lembrando que Isaías é o livro mais messiânico do Velho Testamento. Isaías 32 começa com a profecia de um rei justo, que é o Messias. Quem é o Messias? Jesus. O Evangelho de Mateus foi escrito com este propósito. O alvo do Evangelho de Mateus são os judeus, e Mateus quer mostrar que Jesus é o Messias prometido. Por isso, tantas citações de Isaías no livro do Evangelho de Mateus. Então vai mostrar que o Messias, que é Cristo, reinará com retidão e príncipes que governarão com justiça. E aí sobre esse reinado, ele vai continuar dizendo, haverá segurança, entendimento e discernimento. Ou seja, todo governo com justiça, ele traz consigo segurança, entendimento e discernimento. Isaías também vai falar contra os tolos e os ímpios, afirmando que as suas ações são expostas. E aí do verso 5 ao verso 8, né, isso fica muito claro. O verso 8 eu quero ler para você, que diz assim, mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Então ele está falando de uma nobreza que não está apenas no comportamento, mas nos planos que eles fazem. E aí o profeta aqui, a partir do verso 9, né, ele vai exaltar aqui, quer ver? O profeta exorta as mulheres a serem complacentes e se levantarem e a se prepararem para o tempo de tribulação que virá antes da restauração. Então, o verso 9 ele diz, vocês mulheres tão sossegadas, levantem-se e escutem-me. Vocês filhas que sentem seguras, ouçam o que vou dizer a vocês. Daqui a um pouco mais de um ano, vocês que se sentem seguras ficarão apavoradas. A colheita de uvas falhará. Então, antes da restauração, vem esse tempo de dificuldade. E o que Isaías está fazendo aqui é chamando a atenção das mulheres pela postura dela. E aí o capítulo 32 termina com a promessa do derramamento do Espírito Santo, que trará justiça, paz, seguranças duradoura. E aí nós vamos ver isso a partir do verso de número 15. Até que sobre nós o Espírito seja derramado do alto, e o deserto se transforma em campo fértil, e o campo fértil pareça uma floresta. A justiça habitará no deserto, e a retidão viverá no campo fértil. Então, olha que Isaías, ele fala do derramado do Espírito Santo e de um andar, uma postura que vai trazer o quê? Justiça, paz, segurança duradoura. Então, eu sempre gosto de dizer, uma pessoa cheia do Espírito Santo, o ambiente onde ele está é um ambiente de justiça, é um ambiente de paz. Porque isso já aponta para os frutos do Espírito Santo. Vamos para o capítulo 33. Capítulo 33, qual é o propósito aqui? É descrever o julgamento dos inimigos de Deus e a salvação do seu povo. Então, Isaías 33 começa com uma advertência aos destruidores e traidores, profetizando que eles serão destruídos e traídos. Eu gosto muito desse verso 1. Ai de você, destruidor, que ainda não foi destruído. Ai de você, traidor, que não foi traído. Quando você acabar de destruir, será destruído. Quando acabar de trair, será traído. Um exemplo que eu dou muito, e muito simples de você entender, porque é algo que passa na vida de todas as pessoas, é o fofoqueiro. Só para você entender o que Isaías está dizendo. O fofoqueiro é aquele que te procura para contar uma fofoca. Na primeira oportunidade, ele vai procurar alguém para contar da sua vida. Então, o que ele está dizendo é, o destruidor, ele vai ser destruído. O traidor vai ser traído. Gálatas,
Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, o que o homem plantar, isso vai colher. O destruidor está plantando o quê? Destruição. E a destruição chegará na casa dele. O traidor está plantando o quê? Traição. Ele vai ser traído. Então, começo lendo Isaías já pensando na lei da semeadura, porque isso é muito forte para mim e para você que estamos lendo a Bíblia. E aí, capítulo 33 continua, do verso 2 ao 6. É o povo de Deus clama por sua graça e intervenção. E Isaías vai descrever a grandeza de Deus em resposta às suas orações. Verso 2 ao verso 6 é o povo clamando por Deus. E sempre que há um clamor, sempre que há uma oração, vai haver uma resposta de Deus. Deus vai intervir. E aqui é o povo de Deus clamando e Deus entra em ação. E aí esse capítulo, ele vai pintar um quadro de desolação, né, para os inimigos de Deus, e exalta a segurança e beleza de Jerusalém, que será um lugar de justiça e retidão. Lembre que esse lugar de justiça e retidão só é possível por causa do reinado do Messias. Então eu gosto muito quando você pega aqui do verso 7, né? Vejo os seus heróis gritam nas ruas, os embaixadores da paz choram amargamente. E aí ele vai pintar todo esse quadro até o verso de número 16, entendeu? E aí ele continua, e aí nós vamos caminhar para o final do capítulo 33. Isaías termina com uma visão gloriosa de um rei em sua beleza e um povo redimido, onde não haverá mais doença ou pecado. Gente, olha comigo o verso 17, né? Seus olhos verão o rei em seu esplendor e vislumbrarão o território em toda a sua extensão. E aí, olha, verso 24, nenhum morador de Sião dirá, estou doente, e os pecados do que ali habitam serão perdoados. Então você percebe que o capítulo 33, falando do reinado do Messias, é um apontamento para uma realidade descrita lá no livro de Apocalipse, aonde Apocalipse vai dizer que ali na Nova Jerusalém não haverá nem dor nem morte, ou seja, aonde Cristo reina, meu irmão, a morte é vencida, a dor é vencida, no lugar de lágrimas tem alegria. Para você tentar enxergar isso melhor, pensa naquela mulher, naquela viúva, né, que ela está carregando o caixão do seu filho, e a Bíblia diz que Jesus chega e toca no esquife do caixão, ressuscita o menino e devolve para a mãe. Ou seja, era um ambiente de dor, de lágrima e de morte. Mas quando Cristo veio, ele venceu a morte, trouxe ressurreição, em lugar da tristeza veio a alegria na vida daquela mãe. Então, a forma que termina o capítulo 33 é muito lindo. O verso 22 eu queria ler para você. Porque o Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Graças a Deus. Terminamos 3 capítulos. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos estar aqui juntos para ler mais 3 capítulos do livro de Isaías. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.